sei. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Desde o ventre da minha mãe, eu fui separado, lavado, para levar a palavra do Senhor. Bata no peito que é você, meu irmão. Diga! Eu só quero adorar. E se eu não adorar, faltará em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Ele me deu. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Ele me deu. Dá o melhor glória que você tem guardado aí. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já vou estar passando para o nosso pastor, tá? E ele vai dar continuidade ao culto em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Quem tem glória para dar glória, quem tem aleluia, dá aleluia. Eu quero fazer você lembrar que nós estamos no segunda de primeira. Os anjos queriam vir para pregar, e Jesus disse: não, vocês não vão pregar. Lá embaixo eu tenho quem faz barulho e quem adora. Miguel, Gabriel, os arcanjos, querubim, o serafim, estava tudo doido para experimentar como é o mistério aqui na terra. Aí o grandão da Galileia disse assim: vocês ficam aqui comigo, porque lá embaixo eu sei quem tem pode para fazer barulho. Eles queriam estar aqui e Ele nos deu o privilégio para poder adorar. Eu sou o primeiro a adorar Jesus. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Cadê o quinto? Se você veio para adorar nesta noite, abre a boca de adorador e rasga o glória. Reviderece o bidaraçaio. Eu vou deixar o bidaraçaio chebide o mandaracandarácia. Remandaraia, sai. Vem pra cá, Davidson. Sobe aqui. E você continua. Remandará, sai. Os anjos queriam fazer o que Ele entregou para a gente fazer. Talvez o grandão da Galileia está lá no globo da terra dizendo assim: olha, Miguel, o que você perdeu. Olha, Gabriel, o que você perdeu. Os serafins, os querubins, olha o que vocês perderam. O que eles estão fazendo lá embaixo, vocês queriam estar lá. E às vezes a gente está aqui embaixo no papel do que eles queriam fazer lá em cima. E às vezes a gente chega em um culto como esse, está de boca fechada, boca trancada, parece que está paralisado. Mas eu quero te dar uma notícia do céu nesta noite: Ele ainda procura os verdadeiros adoradores. E aqui tem verdadeiro. Se tem verdadeiro nesta casa, por gentileza, abre a boca e rasgam glória para Jesus. Agora eu peço para você ficar de pé e na mesma vibe, na mesma graça, na mesma unção, no mesmo poder, na mesma ousadia. Agora eu vou passar o microfone para quem é de direito, nos transmitindo a poderosa palavra de Deus, Pastor Davidson Silva, da cidade de Salvador, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu os cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Agradecido a Deus por esta rica oportunidade que aqui nos é concedida de estarmos pela primeira vez aqui nesta amada igreja, cultuando, louvando, tecendo,
adorando, tributando louvores ao santo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus seja louvado. Deus seja glorificado por intermédio da vida do nosso nobre pastor Maxwell. Uma satisfação imensa conhecê-lo, pastor. Muito obrigado por nos receber, abrir a porta do seu ministério, nos receber com tanto carinho, com tanto cuidado e com tanto zelo. Parabéns pelos seus obreiros. Os obreiros que sabem receber, recepcionar. E aqui eu quero externar minha gratidão aos céus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. De todo o coração, desejo carinho, pastor Maxwell. Eu desejo toda sorte de bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua história. E o mais importante de tudo, pastor, que nada e que nem ninguém tenha forças suficientes para arrebatar aquilo que de mais precioso os céus colocou dentro do seu coração. Fica aqui a minha palavra de respeito e carinho. Que Deus abençoe. Deixa eu te dar um abraço, pastor. Bem como a outra margem, a outra banda, pastor Maxwell, nossa missionária Samara. Deus abençoe sua vida de uma forma gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Pastor Orlando, pastor presbítero Mateus, Deus abençoe. Nossa irmã, Deus te abençoe também. Missionária Clemilda, Deus abençoe a senhora de uma forma rica e abundante. E a sua vida também, eu desejo toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar entre vocês, mas abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. O capítulo é o de número 3. O versículo é o de número 22. E após o versículo de número 23. Nós iremos fazer menção desses dois textos sagrados. E eu acredito que se eu conseguir transmitir tudo aquilo que os céus colocou no meu coração nessa noite de hoje, nós seremos impactados, ou por que não dizer, transformados pelo poder da palavra do Senhor. Daniel capítulo 3, versículos de número 22 e 23. Os que encontraram o texto, diga: eu achei. Está escrito assim: ora, como a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados no meio da fornalha de fogo ardente. Antes de você tomar o seu assento, eu preciso que vocês repitam a seguinte frase comigo: 1, 2, 3. Caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Fique à vontade, os que podem, pode tomar o seu assento. Queridos, olhe para cá. De fato e de verdade, é saber de todos nós que as forças babilônicas, lideradas pelo rei Nabucodonosor, levou cativo alguns jovens judeus de Jerusalém para a Babilônia em exatamente 3 etapas. Primeira etapa, em 605 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi a Jerusalém e sitiou toda a cidade e transportou alguns jovens judeus de Jerusalém para a Babilônia, e dentre eles estavam o profeta Daniel e os seus 3 amigos. Segunda etapa, em 597 a.C., onde 10.000 cativos foram brutalmente transportados para a famosa Babilônia, estando o profeta Ezequiel entre eles. Terceira etapa, em 586 a.C., onde as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo.
E a maioria dos sobreviventes foram brutalmente transportados para a famosa Babilônia. Ora, a história nos diz que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos do rei Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor, em seguida, instruiu que fossem trazidos alguns jovens israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem capacitados para o serviço no palácio do rei. Haja vista que na Babilônia, juntamente com outros companheiros de qualidade, Daniel foi educado para o serviço neobabilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus, só que dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca aqui 3 nomes, a saber, Misael, Azarias e Ananias, mais conhecidos por seus outros babilônios como Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Segundo os costumes babilônicos, atribuíam nomes que faziam referência às suas deidades. E ora, é sabido que Daniel também recebeu um outro nome, a saber, Beltesazar. Ora, Nabucodonosor, em seguida, instruiu que fosse servido aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas do banquete real da corte pagã. Só que, porém, o texto vai dizer que Daniel propôs no seu coração, Daniel enxertou no seu coração, Daniel escondeu no seu coração, Daniel carregou no seu coração, Daniel ocultou no seu coração, Daniel decidiu no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. Perceba que a primeira atitude a ser tomada aqui foi a de Daniel, de não se contaminar com o manjar do rei, e só depois Deus interviu em seu favor. Sabe por quê? Porque Deus só irá intervir na tua situação quando primeiro você decidir no teu coração que não vai se contaminar. E Deus me trouxe aqui para te dizer: conserve esta pureza aqui dentro do teu coração, porque assim como Deus foi com Daniel lá na Babilônia, eu tenho certeza nessa noite de hoje que Ele será contigo também. Só quem recebe, quem acredita nesta palavra, uma bomba é pouca. Levante as duas e eu vou te dar 30 segundos do meu tempo para você abrir a boca para adorar quem veio adorar nessa noite de hoje. Ah, pastor Maxwell, eu gosto desse texto. Pastor Maxwell, eu gosto desse texto, porque percebo que Daniel e seus 3 amigos fizeram um acordo com ásperas chefes oficiais, que durante 10 dias eles fossem somente servidos com legumes e água, e ao passar os 10 dias eles teriam que ser examinados e comparados com os demais jovens. Ora, o texto diz que passados os 10 dias, Daniel, Misael, Azarias e Ananias estavam com aspecto mais saudáveis do que os outros jovens, e Deus concedeu a estes jovens primeiro conhecimento, sabedoria e inteligência em todas as letras. Mas a Daniel, o texto diz que Deus deu também, repito, a Daniel, o texto diz que Deus deu também discernimento e toda a visão em sonho. Só que quando o período de treinamento determinado por Nabucodonosor acabou, os jovens foram conduzidos à presença do rei, e o texto vai dizer que não foram achados outros jovens tão capacitados como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor até determinou um período de um treinamento, só que quem deu inteligência e sabedoria foi Deus, pois quem capacita o homem é Deus, quem transforma o homem é Deus, quem tira o homem de baixo e põe no alto é Deus. Olha aqui para mim que é para você compreender melhor as mensagens que você prega, as mensagens que eu prego. Quem nos dá não é o homem, é Deus. A sabedoria que você tem, quem derrama sobre a tua vida, profeta, profetiza, não é o homem, é Deus. A unção que permeia sobre a tua vida nesta noite de hoje, quem te deu foi Deus. Ei, quem lhe concedeu foi Deus. De mão levantada que eu vou liberar. Quem te levantou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Quem te separou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem colocou poder sobre a tua vida é Deus. A unção é de Deus. O louvor é de Deus. A palavra é de Deus. Abra a boca para adorar. Abra a boca. Segure na mão de alguém.
O rabacanjo, Eremionte, calma, sabe? Segure na mão de alguém. Fala para ele: foi Deus que te deu. Foi Deus que te levantou. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te exaltou. Se é verdade, abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca, porque Deus te trouxe aqui para te encher. Abra a boca, porque Deus te trouxe aqui para te renovar. Abra a boca, porque Deus te trouxe aqui para sacudir a tua alma e te encher, te renovar. Abra a boca. Ó, Pastor Maxwell, até o sonho de Nabucodonosor, quem deu foi Deus. Tem o texto que diz que se dos altos céus não vier, ninguém nada tem. Aí tem um outro corinho, um corinho de fogo, que diz assim: se Deus tirar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Até o sonho de Nabucodonosor, eu só estou aqui pregando porque foi Deus que me deu o dom. Você só está aqui cantando, profetizando, falando em línguas, porque foi Deus que te deu o dom. Quem te deu foi Deus. Quem lhe deu foi Deus. E eu repito para ficar gravado na tábua do seu coração: até o sonho de Nabucodonosor, quem deu foi Deus. Quer ver? O texto diz que uma certa feita, vocês conhecem a história. O texto diz que uma certa feita, Nabucodonosor teve um sonho que te deixou brutalmente perturbado. E em seguida, o que foi que ele fez? O texto diz que ele convocou todos os feiticeiros de Babilônia. Para quê? Para que interpretassem não só o significado do sonho, mas também o conteúdo do sonho. Ora, o texto diz que eles não foram capazes, não tiveram bagagem, não tiveram cacife para fazer aquilo que o rei lhe pediu. O que fez com que Nabucodonosor levantasse o famoso decreto de que todos os sábios de Babilônia teriam que ser brutalmente executados, incluindo Daniel e os seus 3 amigos. Ora, o texto diz que Daniel, ao saber disso, foi até a presença do rei e pediu um tempo para que fosse orar. E aqui lá vai um sermão para quem me ouve, porque crente sábio, crente maduro, na hora da provação, na hora da escassez, na hora do dia mau, ele não sai por aí ociosa, falando para A, falando para B, contando para C, murmurando. Ele faz diferente. Ele diz: meu Senhor, me dê um tempo, porque eu preciso orar. Pois quem ora tem vitória, quem ora tem revelação. Charles Spurgeon disse que a oração é a respiração da alma. Quem ora é cheio do Espírito Santo. Quem ora tem vitória. Irmão, quem ora tem revelação. Quem ora tem profundidade. Quem ora tem relacionamento com aquele que pode revelar o conteúdo. O texto diz que Daniel orou. Deus revelou o sonho para Daniel. Daniel olha para Nabucodonosor e diz assim: tu, ó rei, estavas deitado, e eis diante de ti uma grande estátua. Ora, a cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte ferro e em parte barro. Pastor Maxwell, observe uma coisa muito interessante aqui comigo nessa noite de hoje. O ouro era o cabeça. Repito, o ouro era o cabeça. Só que perceba que quem estava sustentando a estátua de pé não era o ouro, era o barro. Porque quando a pedra, alguém pegou lá atrás, quando a pedra sem auxílio de mãos é arrancada, olha que o texto diz que ela vai diretamente nos pés. Os pés aqui é barro misturado com... A Bíblia diz que a estátua caiu. Só que o interessante aqui é que o barro cantou vinha. Não aparece tanto quanto o ouro, mas é o barro que está sustentando a estátua de pé.
eu fico desesperado. Eu rodo alguns lugares por aí pregando e eu fico triste. Sabe por quê? Porque se toda essa geração em que nós estamos vivenciando quiser ser como ouro, quiser ser como cabeça, quiser só estar em cima, quiser aparecer, infelizmente eu não sei o que será de nós. O ouro até aparece, o ouro até se destaca, mas quem sustenta é a geração de mal. Abra a boca, abra a boca. Cadê a geração de barro? Abra a boca, pelo amor de Deus. Eu sabe, Uracamante, Horácia, Rebicominarácia. Há uma glória de Deus aqui, há uma glória. Recebe, recebe. Ó, ó. São Maxwell. Depois do sonho revelado, o texto diz no capítulo de número 3 que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro puro. De 27, depois vocês conferem, de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Aí o texto diz assim: e por isso a ergueu na planície de Dura. Só que para quem não sabe, Dura era uma das províncias de Babilônia. Porque a Babilônia naquela época, que hoje é o Iraque, era dividida por províncias. Mas eu não quero aqui me ater a isso. Observe a ordem do texto aqui comigo. Primeiro Nabucodonosor faz, e depois ele ergue, para ficar lindo e dinâmico. No 3, 1, 2, 3. Primeiro ele faz, depois ele ergue. Irmão, pasme, porque fazer é completamente diferente de erguer. Pastor Maxwell, a palavra erguer quer dizer colocar no alto aquilo que um dia estava embaixo. Colocar no alto aquilo que um dia estava embaixo. Colocar no alto aquilo que um dia estava. Então, os irmãos aqui é de convir comigo, que quando Nabucodonosor prepara a estátua, ela estava embaixo. Quando Nabucodonosor manda fazer a estátua, ela estava embaixo. Só que quando ele ergue, é aí que está o problema. Por quê? Ele manda para o alto aquilo que um dia ele planejou embaixo. Pastor, eu não estou entendendo, você vai entender agora. É que Nabucodonosor aqui trabalhou mais ou menos como o diabo trabalha. Por quê? Preparar Satanás, prepara embaixo. Ele arquiteta embaixo. Só que quando ele quer te corromper, quando ele quer tirar sua paz, quando ele quer lhe atribular, ele manda para a terra aquilo que um dia ele planejou no inferno. É por isso que Jesus disse: vocês precisam orar sem cessar. Talvez você me pergunte: pastor, por que é que eu devo orar? Porque quando eu oro, eu acabo desconstruindo tudo aquilo que o diabo plantou contra a minha vida. Ele vai na frente quebrando o arco, ele vai na frente cortando as lanças. Quem recebe esta... Ó, para mim, depois do sonho revelado, o texto diz que ele fez uma convocação. Repita comigo: uma convocação. Tá ótimo. A Bíblia diz que ele fez uma convocação. O texto diz que ele convocou os satrapas, prefeitos e governadores de Babilônia. Para quê? Para que se reunissem e participassem da dedicação da imagem que o rei havia levantado. Então, o texto diz que o arauto proclamou em alta voz e bom som, dizendo: ora, homens de todas as nações, povos e língua, prestem atenção. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, do saltério, das flautas, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vocês terão que se prostrar. Olha o tom de ameaça. Porque senão, vocês serão imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. Sabe qual que era o objetivo da Babilônia? Era induzir os jovens a fazer aquilo que era errado. Era mais ou menos assim: os satrapas estão aí, os prefeitos estão aí, os governadores estão aí, as autoridades estão aí. Então, se você não fizer aquilo que a gente quer, eu te queimo, eu ponho o pé para você cair. Deixa eu parafrasear.
Deixa eu parafrasear aqui para você entender. Aqui você não cresce mais. Aqui você não canta mais. Pela misericórdia, nós rodamos alguns estados do Brasil pregando pelo mundo, profetizando, ganhando almas. E pastor Maxwell, a gente chega em alguns lugares e algumas pessoas já vêm dizendo: olha pregador, olha cantor, o pastor presidente está aí, o pastor fulano de tal está aí, o pastor ciclano de tal também está aí. Então, se você não mudar o rolo, não pregar a mensagem que eu quero, não profetizar aquilo que eu quero, olha só, você não canta mais aqui, você não prega mais aqui, você não profetiza, mas a palavra que Deus colocou na minha boca, quem manda na tua boca é Deus, quem fala na tua boca é Deus. Prega o que Deus manda, quem recebe. Deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver quem veio adorar. O homem pode até tentar fechar, mas Deus abre uma janela para te abençoar. Ó, a glória de Deus aqui. Entiocaia sair, elebanduque minória, rebelva sair, elebanduque a sair. Há uma glória de Deus aqui. Recebe na tua vida um renovo, uma unção. Quem recebe? Quem recebe? Olhe para cá. Talvez você me pergunte. Talvez você me pergunte, pastor Davidson, e se tentarem fechar a porta para você? No início do meu ministério, há quase 11 anos atrás, eu até me preocupava. Só que depois eu entendi que nem sempre uma porta que se fecha é sinal de derrota. Eu vou te explicar aqui. Porque Deus vai abrir a porta, porque Deus vai não sei o quê, porque Deus não se limita a uma porta aberta para te dar a vitória. Pastor, você está ficando louco. Pastor, você está ficando doido. Eu estou sanzinho. Você se lembra de Noé e a sua arca? A família de Noé recebeu o livramento dentro da arca com a porta fechada ou com a porta aberta? E pasme, porque a porta estava trancada. E quem trancou a porta foi o próprio Deus. As águas que estavam submergindo a terra era a água do dilúvio, era a água do juízo de Deus, era água para matar a nação inteira. Só que a água da chuva que escorria pela janela da arca era a água da providência para a família de Noé. Eu não sei o que foi que você entrou aqui precisando, eu não sei daquilo que você precisa, mas eu sei de uma coisa: quando só uma irmã pegou, eu prego para quem acredita. Eu sei de uma coisa: tu vai sair de posse da tua providência. Quem recebe isso? Só que aí, depois que os instrumentos foram tocados, a Bíblia diz que todo mundo se corrompeu. Todo mundo se prostrou, menos 3: Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que o texto diz: que eles permaneceram de pé. Deixa eu te explicar uma coisa interessante dentro desse texto. Estar de pé é uma coisa, permanecer é uma outra história. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Pastor Maxwell, tem gente que esteve de pé ontem, mas hoje está caído. Porque estar de pé é uma coisa, permanecer de pé é uma outra história. Olhe para cá, olhe para cá. Porque quem permanece de pé, eu vou falar em uma linguagem soteropolitana. Quem permanece de pé, toma pau. Quem permanece de pé, tem dedo apontado. Quem permanece de pé, sofre. Quem permanece de pé, apanha. Porque quem está em destaque não tem um minuto de paz. É por isso de tanta perseguição. Está todo mundo se prostrando, mas você está de pé. Você não é Maria com as outras. Não é porque todo mundo vai que você tem que permanecer de pé. Permanece de pé.
O texto diz que eles permaneceram de pé. A Bíblia diz que nesse mesmo instante, alguns caldeus foram até a presença do rei e começaram a acusar, começaram a apontar, começaram a dedurar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então perceba que eram aqueles que haviam se prostrado, eram aqueles que haviam se corrompido, acusando quem estava de pé. Não é diferente em nosso meio. Por quê? Porque tem muita gente prostrada, muita gente caída, muita gente desiludidas, vendidas. Só que eles não param de acusar quem se esforça para permanecer de pé. Você sabe como é que eles pensam? Eles pensam dessa forma: se eu cair, ele tem que cair também. Se eu pequei, ele tem que pecar também. Se eu errei, ele tem que errar também. Se eu fui rebelde na minha igreja, ele tem que estar da mesma forma que eu. Mas há poder do sangue de Jesus, porque quem te levantou foi Deus, quem te... E eu profetizo uma blindagem espiritual sobre a tua vida. Ei, quem recebe isso, eles permaneceram de pé. A Bíblia diz que nesse mesmo instante, pastor, alguns caldeus foram até a presença do rei e começaram a apontar Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo assim: tu, ó rei, levantaste um decreto de que quem não se prostrasse e adorasse a imagem de ouro que eu mesmo mandei erguer, seria imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. Olha só, alguns jovens judeus, ó rei, ao qual tu mesmo constituístes sobre os negócios da província de Babilônia. Ora, eles não fazem caso de ti, ó rei, e nem querem servir aos seus deuses. Tem uma outra coisa: nem querem adorar a estátua de ouro que tu mandaste erguer. O texto diz que Nabucodonosor, enfurecido, cheio de ira, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e lhes disse dessa forma: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não querem servir aos meus deuses e nem adorar a imagem de ouro que eu mesmo mandei erguer? Agora, pois, se vocês estão prontos, prestem atenção. Vou te dar uma segunda chance. O que não existia na Babilônia era: errou, morreu; desobedeceu, morreu. Mas com os jovens, eles deram uma segunda chance, porque Deus estava no negócio. Vou te dar uma segunda chance. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, do saltério, das flautas, da gaita de foles e de toda sorte de música, olhem para cá. Vocês terão que se prostrar, porque senão vocês serão imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. Aí ele terminou usando uma expressão: e quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Eu fiquei me perguntando: olha com quem Nabucodonosor foi mexer. Mexa com todo mundo, menos com Deus. Não, e o mais lindo, eu estava no hotel pensando sobre esse texto, e o mais lindo e o mais belo desse texto é que eu estou falando de 3 jovens em uma terra longínqua, longe dos seus pais, em terras estranhas. Eu estou falando de 3 jovens aqui, diante de um rei assassino, diante de um rei truculento, diante de um rei perverso. Observe o versículo 16, é a resposta. Eles olham para Nabucodonosor e dizem: nós não necessitamos de ti responder sobre tal coisa, ó rei. Eu sei o que vai acontecer. Versículo 17, eles disseram: quer ver o que vai acontecer? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Depois eles disseram: mas nós temos a sã consciência, a exatidão, que se ele não quiser nos livrar, fique sabendo que nós não prestaremos culto aos teus deuses. Isso aqui é personalidade. Não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que você mandou erguer. Por quê? Sadraque, Mesaque e Abednego aqui sabiam de que Deus poderia livrá-los de tal coisa. Só que, porém, eles tinham a sã consciência de que Deus poderia escolher não fazer tal coisa. Deixa eu fazer você refletir nessa noite de hoje. E se Deus não quiser te livrar dessa prova?
Se Deus quiser te dar um livramento dentro dela. Esses dias eu tive uma experiência muito ruim. Eu estava indo pregar em algum lugar. E aí um pastor me ligou que tirou a passagem errada. Em vez de ele tirar a passagem Salvador, Fortaleza, Salvador, Mato Grosso, ele tirou Mato Grosso, Salvador, sendo que eu estava aqui e eu não vigiei. Eu vou te confessar, eu estava no telefone dirigindo. Eu acabei que eu passei direto, capotei meu carro. O carro acabou todo, mas eu estou aqui sã e salvo. E aí quando você pensa que tá ruim, aí é que piora. Eu fui acionar o seguro, eu percebi que o meu cartão de crédito não havia compensado na seguradora, e já tinha uns 3 meses e eu não atualizei o e-mail. Resumido, eu tomei um prejuízo muito grande. Pastor, por que você está dizendo isso? O que eu estou tentando te explicar é o seguinte: Deus algumas vezes não vai te livrar da prova. Algumas vezes o livramento de Deus vem para a tua vida dentro dela. Isso aqui não é fruto da minha psica, não é coisa da minha cabeça. O texto diz que quando os jovens entram, Deus dá o livramento dentro da onde? Só que quando Nabucodonosor entendeu e compreendeu aquilo que eles tinham proferido, o texto diz que o seu semblante mudou. Irmão, já estava quente, já estava fervendo. Ele fez uma maldade. Ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Eu vou te explicar muito rápido sobre as fornalhas. As fornalhas daquela época tinham um espaço muito grande. Como se não bastasse, além dela ser espaçosa, a cultura babilônica nos diz que ela tinha uma abertura por cima e uma porta por baixo. A abertura por cima era um tipo de chaminé, servia para evaporar aquilo que estava sendo derretido ou destruído embaixo. Então, quem sabe, eu penso que Nabucodonosor mandou lançar Sadraque, Mesaque, pastor pegou, e Abednego na fornalha, com a intenção de ver os sítios queimados por baixo, destruídos por baixo, e depois evaporados como pó e cinza por cima. Só que Nabucodonosor aqui se atrapalhou feio. Por quê? Olha o que o texto diz: enquanto ele está tentando queimar o jovem aqui embaixo, o quarto homem desce para dar o livramento embaixo. Eles pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego. O que foi que eles fizeram, pastor? O texto diz que eles ataram e lançaram juntos na fornalha de fogo ardente. Só que quando Nabucodonosor fixou os olhos para dentro da fornalha, o texto diz que eles estavam soltos e passeando. Pastor Davis, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. É que Deus vai te lançar nessa fornalha para desatar aquilo que te prende. Sabe o que é que você está nessa prova? Sabe o que é que eu estou nessa fornalha? É para desatar. Segure. Elias profetiza lá no palácio. Vocês se lembram desse texto? Elias profetiza lá no palácio. Missionária, quando Elias termina de profetizar, pastor Maxwell, o texto diz que ele vai para o ribeiro de Querite. Depois vocês pesquisam. A palavra ribeiro de Querite quer dizer ser cortado até ficar do tamanho correto. Ribeiro cortado, Querite ficar do tamanho correto. Depois vocês pesquisam. Ele profetiza no palácio e depois ele vai para o ribeiro de Querite. E a palavra Querite quer dizer ser cortado até chegar do tamanho exato, ficar do tamanho correto. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender agora. Não é porque você está pregando, cantando, profetizando lá no palácio que você não precisa ser moldado por Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou lhe cortar, eu vou lhe moldar até você ficar do tamanho que eu quero. Ele diz, eu vou falar. Não, eu vou dizer, porque tem gente, pastor, que é assim. Deus dá meia dúzia de palavra, começa a abrir a porta, depois começa a crescer as portas, aí ele já começa, eu sou o cara. O pastor diz: não vai hoje não, me ajuda aqui na obra. Ele: meu Deus, não, pastor. Não, eu sou pregador top, eu sou pregador itinerante. Gente. Pastor, onde é que eu sou cortado? Nos cultos de ensino. Está precisando ser cortado. Até ficar do tamanho.
Pastor Davidson, e o senhor foi cortado? Claro que fui. 6 anos de portaria. E eu escolhi segunda-feira porque eu comecei a pregar muito cedo. Eu escolhi segunda-feira porque o dia de segunda-feira é o culto de ensino. E aí não tinha agenda, eu não saía para pregar. 6 horas da tarde eu já estava lá abrindo a igreja e recebendo os irmãos da portaria. Ali eu estava sendo cortado. Ali eu estava sendo moldado. Depois eu passei pelo diaconato, presbitério. Depois eu fui a pastor. E eu sou o pastor da Cidade Seta. Quando eu fui consagrado há 4 anos atrás, eu me tornei o pastor mais novo da convenção das Assembleias de Deus lá no Tocantins. E para mim foi muito honroso. Pastor, por que Deus fez isso na sua vida? Porque eu me deixei ser cortado lá atrás. Eu me deixei ser lapidado lá atrás. Para chegar do tamanho que Deus quer. Que Deus quer. Ele disse: eu lancei 3. Eu não estou ficando doido. Não é uma miragem. Eu não estou maluco. Porque agora eu estou vendo. Irmão, na Almeida Revista Corrigida está escrito assim: um semelhante aos filhos dos deuses. Na Thompson, um semelhante ao filho do Deus Altíssimo. Que é a mesma coisa. Quem é ele? Quem é ele? Semelhante ao filho do homem. Quem é ele? Eu vou lhe dizer, facilmente fala-se muito sobre o 4º homem da fornalha. E é correto. Só que facilmente podemos classificar Jesus como o 1º homem da fornalha. Se eu quero dar o livramento ao pastor Maxwell, isso aqui é lógico que eu tenho que chegar primeiro. Eu vou te explicar isso aqui dentro de um texto. João 10:10. Eu gosto muito de pregar esse texto aqui em presídio, em cruzada, em biqueira, em bocas de fumo. Eu amo pregar esse texto aqui. João 10:10. Porque o ladrão veio. Eu vou só recitar. Porque o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Vírgula. Jesus diz: mas eu vim para que a tenha vida e a tenha com abundância. Eu acabei de te dizer que Jesus era o 1º homem da fornalha. Eu vou recitar o texto de novo. O ladrão vem, futuro. Jesus diz: mas eu já vim para que a tenha vida e a tenha com abundância. É que o ladrão ainda vem, mas Jesus já chegou primeiro. Ele é o primeiro da tua casa. Ele é o primeiro da tua vida, da tua saúde. Quem recebe, abra a boca e adore. Confira aí na sua Bíblia. Quando ele diz eu lancei 3, agora eu estou vendo 4. O texto diz que ele vai para a porta da fornalha. Ele vai para onde? Aí ele diz assim, pastor Maxwell: Sadraque, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego, sai daí e vem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem mandou lançar? Quem mandou lançar? Quem é que está chamando para fora? Vou falar numa linguagem soteropolitana. Largue de agonia, deixe de aveste, porque quem te lançou será a mesma mão que Deus vai usar para te arrebatar para o lado de fora. Para o lado de fora. Uma outra coisa. Se ele vai para a porta da fornalha, o texto subentende que Nabucodonosor se levantou do trono. Que é isso, pastor? Quem era o rei de Babilônia? Onde é que o rei senta? Então, se ele vai para a porta da fornalha, o texto subentende que ele se levantou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Nabucodonosor se levantou do trono? Porque ele viu o quarto. Porque quem vê o quarto não tem como ficar parado. Tem que prestar continência, reverência. Só que eu acabei de dizer, já estou caminhando para o fim, que as fornalhas eram compostas por quantos compartimentos? 2, sendo uma abertura por cima e uma porta por baixo. Repito, abertura por cima e uma porta. Perceba que o 4º homem, ou o 1º homem, como vocês queiram dizer, só desceu para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego, quando os primeiros 3 entraram pela porta. Eu não entendi, pastor, vai entender agora. Você quer que Deus desça para te livrar? Entra pela porta. Quer que Deus desça para te dar vitória? Entra pela porta.
Eu quero pregar, mas não quero entrar pela porta. Eu quero cantar, mas não quero entrar pela porta. Eu quero reger um grupo, mas não quero entrar pela porta. Eu quero que o pastor Maxwell me levante, mas eu não quero entrar pela porta. Eu quero ser cheio, mas eu não quero entrar pela porta. E o vaso só é cheio quando entra. O profeta Eliseu diz assim: mulher, o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite e um punhado de farinha. Aí o profeta diz: vai, pegue vasos emprestados, não poucos, entre no quarto e feche a porta. Perceba que o azeite só desceu do céu e só encheram os vasos quando os vasos entraram. Não tem outro caminho, tem que entrar. Tem outro caminho. Aí a leitura responsiva, capítulo 3, versículos 22 e 23. Ora, como a ordem do rei era urgente, a fornalha estava excessivamente quente. A chama do fogo matou aqueles homens. Não foram estes, foram aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o texto está querendo dizer que antes de Sadraque, Mesaque e Abednego serem queimados, foram os soldados que se queimaram primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: você precisa descansar o seu coração. Pastor fulano está falando mal de mim, descansa o coração. Pastor ciclana não gosta de mim, descanse a sua alma. Pastor fulano está me prejudicando, fique tranquilo. Pastor, e aí o que eu faço? Espera, porque quem tentar te queimar, irmão, está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui. Não, porque tem gente que é assim. Tem gente que lhe julga pela aparência. Eu sofro demais isso, porque eu sou um cara muito fechado assim, né? E eu sei porque é que eu sou fechado. Eu sei porque é que eu já apanhei muito por aí. Eu sei porque é que eu sou dessa forma. Mas o fato de eu ser fechado não significa dizer que eu sou soberbo, não. Só meu jeito. E quem me conhece de perto sabe o coração grandioso que você tem, que eu tenho. Quem te conhece de perto sabe o coração grandioso que você tem. E eu me preocupava muito com o que as pessoas diziam de mim. Irmão, coloca uma coisa dentro de você nessa noite de hoje. Aquilo que eu penso a seu respeito não vai alterar aquilo que Deus preparou para você. Quem te conhece de perto sabe que você é humilde, que você é tranquilo, que você tem um coração grande. Tá falando mal de mim? Deixa falar. Deixa falar. Irmão, vai ser um pouquinho pesado o que eu vou dizer, mas receba porque é de Deus. Você se lembra? Receba porque é de Deus. Porque tem gente que se coloca nessa condição. Tem pessoas, tem irmãos em nosso meio que se colocam nessa condição. Vocês se lembram de Paulo lá na ilha de Malta? O que foi que aconteceu com Paulo na ilha de Malta? O texto diz que Paulo foi picado por uma víbora. E a Bíblia diz que ele sacudiu a víbora onde? A serpente tentou matar Paulo. Quem morreu primeiro? Pastor, você está dizendo que tem irmãos que se colocam na condição de serpente? Pelo amor de Deus. Uma outra coisa. É só uma metáfora. Vocês se lembram de Moisés quando estava no palácio? A Bíblia diz que Moisés lançou a vara no chão. E o que foi que ela se tornou? Irmão, só uma metáfora. A vara andava o tempo inteiro com quem? De uma hora para outra ela se tornou o quê? A vara representa alguém que andou com você o tempo todo. E de uma hora para outra ela se tornou o quê? Só que o texto diz: e Moisés estendendo a mão, ela voltou a ser vara. Está lhe prejudicando? Não brigue não. Estenda a mão que ela vai voltar a ser vara. Não gosta de você? Estenda a mão. Segure que eu já encerro. Pastor Maxwell, do lado estava o mar vermelho, do outro o exército de Faraó, no meio Israel gritando Piairote, Piairote, que quer dizer beco sem saída. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, fala para o meu povo que marche, toque com a vara no mar. O texto diz que Moisés tocou, o mar se abriu. A mesma vara que virou uma serpente lá atrás foi a mesma que Deus usou para abrir o mar vermelho para Israel passar.
Você pode ficar de pé, irmãos, com a permissão do pastor Maxwell. Ó para cá. Olhe para cá. Pastor, graças a Deus que eu não sou ele. Mas se eu fosse, graças a Deus que eu não sou Nabucodonosor. Mas se eu fosse Nabucodonosor, eu faria dessa forma. Primeiro eu lançava Sadraque. Tá bom. Depois de um tempo, Mesaque. Tudo bem. Por último, Abidnego. Irmão, agora 3 crentes juntos é problema. Não, é sério. Mas é problema por inferno. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é o culto. Olha quantas pessoas tem aqui. Vidas estão sendo edificadas. Almas estão sendo alcançadas. Pastor, não estou entendendo. Eu vou te fazer entender agora. 3 crentes juntos, amarrados, entrelaçados, em uma só comunhão, em um culto como esse, feliz, alegre, contente, e ainda por cima, no meio de um fogo. Não tem como virar outra coisa a não ser culto. E aqui tem mais de uma pessoa no altar. Quer ver? Aqui tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Então virou culto. E se virou culto, Jesus disse: aonde? Ali ele está. É motivo de gozo, de alegria no Espírito de Deus. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e feche os olhos. Eu quero orar pela sua vida. Aliás, você vai fazer diferente. Você vai fechar o corredor de mãos dadas, porque nós iremos orar. Você vai fechar o corredor de mãos dadas.